dela e na mesma hora saiu. Veja bem, meus amados, essa palavra, o pão diário que Deus concede a nós nessa manhã, quando o verso 1 diz que Paulo teve uma visão de noite, e nessa visão ele conseguiu enxergar um homem da Macedônia que pedia para ele que o ajudasse. Me chama muita atenção essa palavra, porque ela fala a respeito de uma obra missionária, uma obra da pregação do Evangelho e ganhar almas para Jesus, que era o que esses homens estavam fazendo. E me chama a atenção, se você ler alguns versículos antes, você percebe que Paulo queria ir em alguns lugares pregar a palavra, e diz a Bíblia que o Espírito Santo, ele não permitiu que Paulo entrasse em determinados lugares naquele momento. Ele impediu de entrar na Ásia. Também o Espírito Santo não deixou entrar na Bitínia, não permitiu. Mas o Espírito Santo dava a Paulo essa visão, que lá na Macedônia tinha homens que tinham necessidade de receberem a sua ajuda. Sabe o que me chama a atenção nisso, amados ouvintes que nos acompanham? É a direção do Espírito Santo sobre a vida de um ser humano. Quando o homem, ele passa a entender a direção de Deus para a sua vida, é muito importante que nós viemos ter ouvidos que sejam sensíveis ao Espírito Santo. Pastor, o que eu faço para que eu seja uma pessoa sensível a Deus? O que eu faço, meu pastor Benê, para que eu possa entender a direção de Deus para a minha vida? Olha, isso é muito simples. Eu vou dizer para você da maneira simples que eu faço e do modo que eu vivo. Vou dar um exemplo para você. Como que você passa a conhecer muito a voz de uma pessoa? Até mesmo se essa pessoa estiver por trás da parede, se ela estiver longe, se ela falar num rádio, se ela falar escondida atrás de uma câmera, e você vai conhecer a voz dela. Isso só acontece quando você tem uma convivência com essa pessoa. Você que tem uma convivência com seu marido, que faz muitos anos que você está com esse homem, você na realidade conhece tudo dele. Você sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Você conhece a voz dele quando está doente, quando está com saúde. Você conhece a vida dele quando ele se agrada de uma coisa, quando ele não se agrada. Mas tudo isso você passa, mulher, a entender na vida desse homem por causa de quê? Porque você tem um relacionamento com ele. Porque a sua convivência é uma convivência de sempre estar junto. E isso é uma direção que nos leva a entender as coisas do Espírito Santo. Se você quer seguir a direção de Deus, se você quiser entender o que Deus quer da sua vida, é necessário relacionamento, é necessário vida de oração, é necessário que a sua conduta no temor da palavra seja algo permanente. Se você passar a andar com esse Deus, se você passar a conversar com esse Deus através da oração, se você passar a ter o temor e o respeito a esse Deus com a tua vida, você vai ter um ouvido sensível, um coração aberto para entender e aceitar o que Deus quer de você, até mesmo se te aborrecer. Peraí, pastor, Deus me aborrecer? Onde que existe isso, meu pastor? Olha, você sabe que muitas vezes Deus pede para nós abrirmos mão de algo que nos aborrece por amor a Ele?
Você sabe que muitas vezes Deus vai pedir para você deixar de caminhar com essa amizade que está te levando para o fundo do poço? Você sabia que muitas vezes Deus vai pedir para você abrir mão daquilo que talvez o teu coração está apegado para tu amar a Ele de verdade? Porque você não pode levar uma vida com Deus, amado, como se fosse uma religião. Porque a religião, ela não muda a vida de ninguém. A religião é quando o ser humano usa o modo de religar-se a Deus. E muitas vezes faz uso daquilo que não muda a sua vida. Se você religar-se a Deus através de Jesus, você vai conhecer a verdadeira religião, que é o poder de Deus. O poder de Deus é aquilo que transforma a vida do ser humano. Ele lhe dá uma nova natureza. O poder de Deus através de Jesus dá um espírito a você, que conduz você a uma direção de obediência à palavra. Por isso que se você tiver um relacionamento com Deus, você não vai ter dificuldade de entender qual é a direção de Deus para a tua vida. Me chama a atenção essa palavra, que quando Paulo vê essa visão desse homem da Macedônia, ele percebe que Deus lhe chamava para ele pregar o evangelho de Jesus nessa região. Então ele se junta com seu companheiro de obra missionária e ele sai em viagem para pregar o evangelho de Jesus, a mensagem. E diz a palavra que ele se reserva em um determinado lugar, e quando ele chega lá, a primeira coisa que ele procura era um lugar para oração. Veja como era a vida do apóstolo. Veja porque ele tinha visões. Veja porque ele tinha uma palavra que convencia o coração do povo. É porque a sua vida era dentro de relacionamentos, de oração, de vida com Deus. Ele aproxima-se de um local para a oração. E diz a Bíblia que quando ele começa a estar lá orando, algumas mulheres começam a prestar atenção à conduta dos apóstolos e percebe que eles tinham alguma coisa diferente. Porque homens e mulheres de Deus, servos de Cristo, sal da terra, luz do mundo, templo do Espírito Santo, casa de Deus, quando chega no lugar, tem que fazer a diferença. Se você for esse crente Raimundo, que você só anda dentro da igreja e não muda nada, se você for um desses que frequenta os cultos, mas não consegue de maneira nenhuma lá abrir mão dessa cocaína, desse crack, desse cigarro que tu fuma, dessa cerveja que tu toma, não é isso não. É quando você verdadeiramente veste uma vida com Deus. Você toma uma decisão de amar a Deus e abrir mão dessas coisas por amor a Ele, não pela religião, não pela igreja, não pelo pastor, pela pastora, isso não, mas você passa a amar a Deus. Você começa a fazer a diferença. Se você estiver no hospital, tu faz a diferença. Se você estiver no colégio, tu faz a diferença. Se tu estiver na faculdade, tu faz a diferença. Se tu estiver no trabalho, teus amigos de trabalho começam a ver a diferença. Agora, se você for esse crente de mau testemunho, de mau exemplo, tem crente que ela tem até vergonha de se revelar que ele serve a Deus. Tem diácono na igreja que dá até vergonha dele se revelar que é diácono na igreja. Ele diz que é diácono dentro da igreja, mas lá na comunidade tem uma chimboquinha que vem de pinga, vem de cerveja. O sangue de Jesus tem poder na tua vida, rapaz. Ele diz que ele serve a Deus e está andando com a bicicleta e o isopor, vendendo bebida alcoólica nas praias. Apesar que hoje só o sangue do cordeiro, né? Tem até pastor servindo bebida alcoólica no altar, amados.
dando de presente bebidas alcoólicas. O sangue de Jesus tem poder. Pastores que bebem, envolvido em política, em corrupção. Tem pastor que não sai do gabinete do Walter Suma, quer dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. O sangue de Jesus tem poder na tua vida. Vamos brilhar na presença de Deus. Esses homens têm que olhar para a nossa vida e têm que ver a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Eles têm que chegar e se aproximar e querer o Deus que está na nossa vida. Me chama a atenção essa palavra, que quando o apóstolo chega no ambiente da oração, porque crente tem que ter lugar separado para oração. Diz a Bíblia que uma mulher chamada Lídia era uma empresária muito importante da cidade. Ela já tinha uma fé, ela já tinha ouvido falar de Jesus, do Messias. Com certeza ela já tinha ouvido falar dos apóstolos. Ela já tinha ouvido falar dos acontecimentos, da morte, da ressurreição dele. Quando o apóstolo começa falando, diz o texto, que a Lídia começa prestando atenção. E de repente ela começa a abrir o coração para a palavra. E Deus começa mudando a vida de Lídia naquele dia. Eu quero te chamar a ter um coração lidiano, mulher. Eu quero te chamar a ter um coração lidiano, homem. Eu quero te chamar nessa manhã para você abrir o teu coração para a pregação do Evangelho que nós temos pregado, e deixar Deus mudar a tua vida, mudar a tua história. Ela era uma das empresárias do lugar. Como vendedora de púrpura, com certeza tinha uma condição financeira muito boa. E naquele dia o apóstolo Paulo acerta, amado. Deus faz através dele conquistar o coração de Lídia. Ela abre o coração, coloca os apóstolos dentro de casa. Eles começam a discipular ela e a família. Eles começam a entender o Evangelho, a mensagem da cruz, e aceita o Cristo, e batiza nas águas, e se tornam os primeiros membros da igreja de Macedônia. Naquele dia a igreja começa na casa da Lídia. Agora os irmãos começam pregando, e a Macedônia começa a ouvir que uma igreja começa a nascer na casa da irmã Lídia naquele dia. E quando os irmãos estavam indo para o lugar da oração, diz a Bíblia que um espírito de adivinhação na vida de uma jovem, um demônio começa bradando na cidade, começa elogiando a vida de Paulo, começa elogiando a vida de Silas, começa elogiando a vida dos pregadores do Evangelho. E me chama a atenção, porque esses pregadores dessa época, eles não eram a favor de elogios, não. Quando eles começam a perceber os elogios dos demônios sobre as costas deles, eles erguem as mãos e falam: olha aqui, espírito imundo, cala a tua boca e saia dela. A autoridade, a unção que havia na vida desses homens. Não queria saber de demônios falando no ouvido. Hoje em dia o demônio se manifesta na